Olá, eu sou a Rosângela Leite e estamos aqui em mais um podcast dos Unificados. Hoje nós temos uma convidada especial, a Vivian Moura, que é dirigente sindical dos Químicos Unificados e faz parte da subsede de Cotia. Deixe seu like aí, temos sempre assuntos interessantes para todos os trabalhadores. E se inscreva no nosso canal. É muito importante os trabalhadores estar por dentro de todas as informações. Hoje o nosso tema vai ser sobre o plebiscito popular. Estamos aqui com a nossa convidada Vivian Moura. Ela vai explicar um pouquinho mais como é e como funciona o plebiscito popular. Fala aí pra gente, Vivian, como é, como que funciona, o que os trabalhadores precisam saber. Olá, Rosângela, desde já eu agradeço pelo convite, né? Eu acho que esse canal é muito importante porque, né, você vem trazendo vários temas onde a classe trabalhadora, a nível geral, vem se informando. Então, assim, esse tema, né, no qual você me convidou para a gente conversar um pouquinho, é de extrema importância para a categoria, e não só para a categoria, para toda a classe trabalhadora. Por quê? O plebiscito, né, é uma forma de consulta popular. Né? O que é essa consulta popular? É uma consulta onde é feito com toda a população brasileira. Então, esse plebiscito, ele vem a nível nacional, não é apenas, né, nos municípios, mas sim em todos os estados. Então, o plebiscito nada mais é do que uma consulta feita a toda a população. Então, esse movimento, ele hoje, dentro, né, do contexto que a gente vem vivendo, né, tanto econômico, a questão do desemprego, ele é fundamental. Por quê? Essa consulta, ela vem com o tema de jornada 6x1. A gente sabe que hoje a grande maioria da população, né, faz essa jornada, né, que é voltada ao comércio, é voltada a esses locais onde trabalham 24 horas e até mesmo dentro das fábricas, né, que a gente é do ramo químico, né? Sim. Então, é importante a gente entender o que é uma jornada 6x1. Então, esse plebiscito, ele vem com essa informação, né, que referente à jornada, e junto com a jornada 6x1 também vem a consulta referente à questão da redução da jornada de trabalho sem redução de salário. E esse ponto também, ele ultimamente vem sendo dialogado dentro das categorias e além das categorias, tanto que tem um projeto de lei, né, que eu acho que mais para frente eu acho que dá para aprofundar um pouco, que ele fala sobre essa diminuição da carga horária de trabalho, essa extinção do 6x1, e junto também ele fala sobre a questão da isenção do imposto de renda. Né? Então, esse plebiscito nada mais é do que uma consulta popular ao povo, trazendo esses três temas. Né? A gente sabe que com o governo anterior houve uma alteração sobre as taxas de imposto de renda. Né? Anteriormente tinha uma isenção, aí o governo Bolsonaro tirou essa isenção e agora, né, o governo atual está querendo voltar com essa isenção e aí mais, ele também quer colocar taxações e colocar impostos para aqueles salários que atinjam mais de 50 mil reais. Então, o plebiscito é isso, é uma consulta popular ao povo, aonde a ideia é justamente saber o que a população acha sobre esses três temas que eu falei um pouquinho. E essa questão do 6x1 ajuda nessa comunicação com os trabalhadores, porque é realmente para todos uma jornada extremamente cansativa. E nós, dos Químicos Unificados, sempre prezamos para que os trabalhadores eles tenham qualidade de vida, né? Exato, né? Tanto que uma das pautas centrais que o sindicato traz, que os Químicos Unificados traz, é a redução da jornada de trabalho. Né? A gente teve um avanço no nosso setor químico, né? No nosso setor farmacêutico, que hoje a gente tem uma convenção coletiva que garante 40 horas semanais. E a gente entende que, mesmo com essa redução, ainda não é suficiente para que um trabalhador tenha uma vida digna, né, com sua família, né, para usufruir do lazer. Por isso que essa pauta da redução de salário, ela é um eixo, né, dos Químicos Unificados, aonde a gente entende que a gente tem que avançar, não só dentro do setor químico,
mas ampliar nos demais setores. Por isso que a gente está apoiando, né, esse movimento do plebiscito nacional, né? Então, é importantíssimo trazer esse tema da redução linkado com a questão do plebiscito nacional, que vai bem mais além do que a redução da jornada. E quem trouxe essa discussão nesse patamar foi a deputada Érica Hilton, né, que está engajada nessa luta aí também para a gente conseguir essa conquista para todos os trabalhadores. E é uma conquista que vai unir todos os trabalhadores, que hoje em dia os trabalhadores estão muito desunidos, né? Pensa mais no individualismo. E essa é uma pauta que está unindo todos os trabalhadores de todos os setores, e quanto mais ela avançar e nós termos uma conquista vitoriosa, vai ser para todos os trabalhadores e vai unir a população no geral. Exato, né? O intuito do plebiscito a nível nacional é exatamente esse, porque é muito fácil. A classe trabalhadora hoje, ela é fragmentada. Então, é exatamente isso que acontece. Cada um quer cuidar do seu cada um. E a gente entende que, para mudar, né, a situação do Brasil hoje, precisa da união de todas as categorias. Então, quando a gente vem, né, com o movimento do VAT, que é a vida além do trabalho, que está puxando esse plebiscito, né, o ponto do plebiscito, o VAT está puxando justamente para unificar as categorias, unificar a classe trabalhadora, para pressionar o Senado a votar né, esse ponto que você acabou de colocar. Por quê? Ele foi engavetado. Né? A intenção, foi apresentado o projeto, mas ele foi engavetado pelo Senado. Então, o intuito do plebiscito é justamente fazer um movimento a nível nacional para que possa pressionar, né, o Senado a votar. Então, é um momento crucial no qual, quanto mais força, quanto mais categoria, né, também não só quem é trabalhador registrado, a gente entende que vai muito mais além, porque tem os Ubers, tem os PJs, então assim... Os camelôs. Exato, os camelôs. Então, todos abraçando essa pauta que está sendo trago, que já foi apresentada, que foi engavetada, a gente entende que se a população se unir, a gente pode fazer algo diferente. Sim, os trabalhadores eles têm que colocar na consciência que só a união a gente traz vitórias. Exato. E gostaria de falar também como que vai ser essa captura de votos, como que os Químicos Unificados vai estar fazendo. Você pode falar um pouquinho mais a respeito disso, claro, por favor? Claro. Tem várias organizações que estão se reunindo já há algum tempo para a construção desse plebiscito. Então, a gente tem uma agenda, né, na qual começou agora, dia 1º de julho, em alguns estados já tem uma movimentação onde já tem urnas que foram colocadas em locais específicos, em entidades específicas. Nós mesmo, dos químicos, a gente já tem as urnas fixas, né? De primeiro momento, tem uma na sede em Osasco e uma na subsede de Cotia. Além disso, tem organizações que nem tem uma casa de cultura em Cotia que se chama Casa Marielle Franco, que é uma casa justamente para trazer esse debate, né? Trazer a população, trazer temas também abertos, né? Hoje mesmo a gente vai estar fazendo um teatro voltado para a questão das mulheres, e lá também tem uma urna. Então, a ideia é a gente começar a divulgar aonde já tem, e nos demais locais, aonde tem uma coordenação do plebiscito que está sendo discutido, vai ser implementado. Então, a gente está nesse processo de implementar urnas fixas em locais estratégicos para poder estar colhendo o voto. Como que é essa colheita de voto? A pessoa ela vai se direcionar, vai ter uma lista de presença para a gente poder validar, na qual ela vai assinar e vai colocar o seu voto. São 3 perguntas. É através de cédula física e são 3 perguntas, né? E aí, preenchendo as perguntas, se coloca na urna. A gente tem um período de colheita de votos, a gente vai estar passando, né, agora em julho, agosto, o fechamento deste movimento nível nacional tem uma previsão para setembro, mas tem toda uma coordenação que vem discutindo, que vem conversando possibilidades, como que vai ser entregue. Mas o que a gente tem de primeira mão é isso. Já tem urnas que estão sendo espalhadas por todos os estados. E é isso, gente. Lá, a gente tem também uma página
que é importante, né, os companheiros e as companheiras acessarem, tanto no Instagram quanto no Facebook, aonde lá vai ter informações, aonde tem urna, aonde não tem, como que você faz, que neste primeiro momento, né, a gente ainda está nesse processo de instalação de urnas. Então, é importante seguir, né, a página do Plebiscito Nacional, Plebiscito Popular Nacional, né, e estar se informando e também divulgar a página para o seu irmão, para sua mãe, para o seu filho, porque a gente entende que a classe trabalhadora é a união das famílias, é a união de toda a população. Então, quanto mais a gente divulga, né, mais acesso a gente vai ter, a gente vai poder esclarecer para quem tiver dúvida, que quiser entender melhor. Mas é isso, Rosângela, a gente já tem nos químicos, né, a gente fica muito feliz porque essa iniciativa de já colocar a urna, né, para estar colhendo votos é muito importante. E também tem uma questão que a gente também vai trabalhar agora por esse próximo período, que é as fábricas, porque mesmo no setor privado, a gente tem empresas que fazem a jornada 6x1. Então, também tem um cronograma, uma agenda, onde a gente vai estar passando por essas fábricas, dialogando com o trabalhador. A gente já começou esse trabalho de diálogo, mas referente também à colheita de votos. Então, tem todo esse processo aí que a gente está trabalhando firme para que seja o momento da classe trabalhadora. E é bom vocês sempre estar se inscrito nos nossos canais, nas páginas do Instagram, Facebook. Tudo que precisar vai estar lá, como você se inscrever. Se precisar ter algum link online para as pessoas se inscrever também, votar online, com certeza a gente vai disponibilizar lá. E essa união, nesse momento, é essencial dos trabalhadores para essa vitória. Exato. A questão do voto online ainda não tem uma definição do período. Por quê? Tem uma coordenação que vem discutindo como que seria, porque você trazer um plebiscito, né, a nível nacional demanda trabalho. Então, assim, agora nesse primeiro momento que a gente está começando a colheita de votos, é só físico. Em algum momento do processo vai ser disponibilizado a questão do voto online, mas a gente ainda não tem uma previsão concreta de quando vai acontecer. É que nem você falou, a gente vai trabalhar para que possa viabilizar né, a população a votar. Então, a gente sabe que tem trabalhadores que têm dificuldade de estar presencial. Então, está sendo também organizado uma forma online. Mas, para esse primeiro momento, a gente está só com uma forma física mesmo, né? Então, para o próximo período, com certeza, lá nas redes sociais, a gente vai estar orientando passo a passo. Também vai sair material físico que a gente vai estar entregando para os trabalhadores para poder estar informando melhor. E aqui a gente não vai conseguir entrar em muitos detalhes, mas provavelmente a gente vai fazer um novo podcast explicando a questão do imposto de renda, como que funciona, para vocês terem um esclarecimento melhor e conseguir votar de maneira correta, onde a gente consiga a vitória de acabar com essa escala horrorosa de 6x1. Muitas vezes a gente trabalha tanto, a gente não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos. Do que adianta, às vezes, a gente pagar a conta, ganhar um pouco do dinheiro, se a gente não pode fazer o básico, que é ali na praia, que é 1h30, 2 horas de casa para curtir um fim de semana com a família, com os filhos, ou às vezes até mesmo uma parte de lazer com os amigos, né? Então, e hoje, com essa questão da saúde mental também, tá pegando muito isso, que a gente tem que ter um pouquinho de lazer, de sair mesmo do trabalho, ficar aquele tempinho com a família, porque não é só a doença física, né? A doença mental está muito forte nesses últimos tempos e está dizimando muitas famílias e pessoas, né? Sim, exato. E para além da questão da jornada, né? Porque, assim, não adianta. Porque qual que é o sentido do trabalho? É ter condições para poder viver, certo? Então, assim, não faz sentido eu me matar no trabalho e não ter condições para usufruir daquilo que eu estou trabalhando para ter. Então, quando a gente coloca a questão da redução da jornada de trabalho, é justamente como foco central, porque não adianta eu trabalhar, vou fazer hora extra, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tudo bem, entrou um dinheiro a mais, mas como que eu vou usufruir disso se eu não tenho tempo?
Né? A gente tem exemplos dentro do sindicato de jornadas exaustivas que você chega na porta da fábrica, o trabalhador ele não sabe que dia é hoje. Né? A gente tem fato concreto disso. Então, essa questão da redução da jornada, ela é o ponto essencial. Porque para que trabalho se eu não tenho como usufruir o fruto do meu trabalho? Né? É mais ou menos essa lógica. E a questão das doenças psicológicas hoje, né, tem estudos que comprovam o índice de aumento, ele está lá em cima. Né? Tem trabalhadores que cometem suicídio por conta, né, do excesso de trabalho. Então, assim, a gente, em Cotia mesmo, teve um caso numa empresa agora, né, na semana passada, e assim, a gente, como sindicato, não tem muito o que fazer, porque é uma questão que não depende só do sindicato, e sim da população, porque é isso, a união da população que vai fazer a diferença nesse momento, porque a gente tem aí, né, uma reforma trabalhista que abre a porteira, vamos dizer assim, para a empresa implementar a jornada que ela quiser, com um acordo direto com o trabalhador. Então, a gente precisa barrar isso. Porque dentro da lei, sindicato hoje tem mãos atadas, porque tem várias coisas que no passado a gente poderia combater ou tentar combater, que hoje a gente não consegue. Né? A jornada do 6x1, tem a jornada do 6x2, 12 horas, 12 por 36. Então, quando a gente fala do 6x1, não fica só no 6x1. Tem vários outros tipos de jornada que está dentro do pacote. E a gente quer falar sobre isso, né? A gente quer ter possibilidade de pensar em alternativas. Então, este movimento a nível nacional pode ser o começo de tudo. A gente espera que seja o começo de tudo. Que seja o começo de uma conscientização da classe. Recomeço. Exato, porque assim, a consciência da classe trabalhadora, né? A gente vive muito isso. Quando a gente chega numa empresa e tem um quadro de trabalhador terceirizado, a gente vai entregar material e ele fala, eu não sou trabalhador. Pega e entra. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, porque ele é trabalhador, né? E aí você lidar com isso dentro desse contexto hoje que é colocado com a reforma trabalhista, né? A reforma da Previdência. Então, a única saída que a gente tem, Rosângela, é a conscientização não só do nosso setor, mas sim da classe trabalhadora a nível nacional. E não é somente a questão de saúde mental e física, tem a questão dos acidentes de trabalho, Exato. que o índice dos últimos anos tem crescido cada vez mais por conta dessas jornadas de trabalho tão exaustivas, cansativas e duradouras. Exato. Porque imagina você trabalhar 12 horas. É exatamente isso, né? Não olhar o problema fragmentado. É um problema... Contexto geral. Exato, é um contexto geral. E nós, dos químicos, a gente quer tratar dessa forma. A gente não quer tratar um CLT e um terceirizado. A gente quer tratar o CLT e o terceirizado, como se fosse igual. A gente não quer tratar um vida além do trabalho, ou um trabalhador que tem um movimento dos trabalhadores sem direito, né? Então, assim, a gente não quer fragmentar, a gente quer somar. E a gente entende que um plebiscito a nível nacional com essas pautas, que vai além, né, da jornada, é uma conscientização que a gente quer dar força e visibilidade nisso. E mostrar que, a partir do momento que a classe trabalhadora tiver a consciência, eu não falo consciência de classe, mas que tiver a consciência que nós somos a maioria, que a gente tem força, que foi a gente que pôs lá. E que nós somos trabalhadores. Exato, né? É essa esperança que nos move a acordar de manhã, ir na porta da fábrica, se chamar de vagabundo, que não sei o quê, que não sei... Então, é essa esperança que a gente tem como sindicato, como pessoa, como militante, como mães e pais de família. É essa esperança que a gente tem, é a união da classe trabalhadora a nível nacional. É porque a gente não é um colaborador, como as empresas gostam de falar, né? Exato. Nós somos trabalhadores, nós vendemos o nosso trabalho e, mesmo assim, nós não temos de volta o tanto do nosso esforço que a gente, na prática, deveria receber. Exato. Fica, né? A gente se dedica, fica doente, perde família, perde momentos especiais com a família e não tem um retorno. Né? Então, é exatamente isso. A gente entender que somos apenas números para o sistema do capital. Somos números, né? Então, eu acho que esse movimento vai dar visibilidade
para essa quantidade de números que nós somos dentro da classe trabalhadora, independente de estar empregado, CLT ou não, né? O intuito é esse. Além da questão da jornada de trabalho e a questão do imposto de renda, tem a taxação também dos super ricos. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso? Porque as pessoas confundem muito esse negócio aí da taxação dos ricos. É um tema que, às vezes, a gente se pega rindo, porque, um exemplo, um trabalhador que ganha 10 mil reais, ele acha que ele é rico, né? E ele não é rico. Rico é o patrão que explora e que vai juntar dos 10 mil dele, dos 10 mil do outro, dos 3 mil, e ele vai acumulando riqueza, e chega lá na hora de prestar conta, ele não contribui com nada. Então, assim, esse ponto é justamente sobre isso que a gente tem que aprofundar esse conhecimento, né? Na proposta em si, ele coloca, né, uma pessoa que ganha 50 mil reais. Ela não contribui, porque se for colocar a questão, né, do imposto, ela não contribui. E hoje a gente tem a situação de que uma pessoa que ganha 50 mil reais, ela está na mesma condição de prestação de conta de um trabalhador que ganha 5 mil reais. Então, tem essa discrepância, né, de valores. Então, o projeto, ele traz justamente essa imposição de que um trabalhador, né, que ganha até 5 mil reais, ele vai ser isento. E ele também traz como proposta que, a partir do momento que um trabalhador ou um patrão que ganha acima de 50 mil reais, que ele também tenha que declarar imposto de renda, porque hoje ele não declara. Então, a proposta ela vem com esse contexto de que, né, os empresários, trabalhadores, né, porque a gente pode dizer que uma pessoa que ganha 50 mil reais, eu não sei se a gente pode considerar como trabalhador, porque ele acaba sendo um sanguessuga do trabalho alheio, né? É muito difícil a gente ter numa empresa um trabalhador, um peão, que é a grande maioria, que ganha nessa faixa etária de salário. O máximo que ele vai ganhar, se for linha de produção, é ali uns 7 mil, porque depende, né? Se ele for operador, mecânico, né? Então, a gente sabe que, na nossa realidade, o máximo que ele vai ganhar é de 7 a 8 mil. Nunca que ele vai chegar a 20 mil reais. Então, a gente está falando dessas pessoas, né? Desses trabalhadores que acabam usando do trabalho de outro trabalhador para poder fazer a sua fortuna. Então, a proposta, ela vem também com essa projeção de pagamento. Então, as pessoas, não vou usar o termo trabalhador, vou usar o termo pessoas, as pessoas que ganham mais 50 mil reais também tem uma tabela, né? Eu não vou me aprofundar aqui porque com o número eu não sou muito boa, mas enfim, tem uma tabela que escalona 50 mil e aí tem um teto lá aonde vai ser fixo, mas assim, é um começo, porque hoje eles não contribuem com nada de imposto de renda. Se você tem um carro popular, você paga IPVA, não monte de coisa e conta. E se você não paga, capaz de parar numa blitz e ficar sem o carro. E se o seu patrão tem um avião, tem um iate, tem um navio, não paga nada. É sobre isso, né? E aí a gente se comparar, né? Nós, trabalhador, que vai lá picar cartão todo dia, passar o dedo lá, se comparar, né, com a classe média, com pessoas que ganham bem, é até engraçado, porque não tem comparação, é exatamente isso. Aonde que um trabalhador que trabalha de segunda a sábado, né, no 6x1, ele tem, né, um avião, ele tem um local, né, a gente conhece donos de empresa que tem o seu próprio local aonde pousar o seu jatinho, é dele, é privado. Então, assim, não tem nem como a gente se comparar sobre essa questão de faixa etária salarial, né? Então, é exatamente isso. A gente direcionar para essas pessoas que usufruem bem melhor, que anda aí de, né, BMW, jatinho, que não contribui nada, né? Tirar da conta deles, porque hoje a proposta do Senado é essa, né? Tira da conta dele e coloca na conta do trabalhador, que foi feito isso, né? Foi barrado agora, mas ainda existe, né? Tanto que eu não sei exatamente, mas quando foi para ir para votação, mais de 70% do Senado foi contra colocar em pauta para votar. Por que será?
Porque vai mexer no bolso. Você entendeu? Então, essa questão do imposto de renda, ela também é uma questão que a gente precisa E de qualquer forma, todos do Senado ganha, tem... Qual é o trabalhador que não vai usar o salário para pagar um aluguel, para pagar uma água, uma luz, mas eles têm auxílio paletó, auxílio gasolina, não é? Tem aluguel, pode pagar, nós, na verdade, pagamos para eles. E a questão do patrão também. Tem muitas empresas, principalmente no ramo farmacêutico, que eles recebem benefícios do governo para ter descontos e, às vezes, recebe até dinheiro para contribuir na produção, nos medicamentos, para vendas, para tudo. Mas e nós, que ganhamos o piso da categoria? Nós temos desconto no nosso aluguel? Nós temos desconto na nossa luz? Pelo contrário, eles voltaram agora para a luz ficar mais cara. Sim. Com muitas fake news que a gente vê por aí e que algumas pessoas ainda caem em algumas fake news e falam, não. Então, a gente não tem desconto, a gente ganha um salário ruim. Nós trabalhamos, tem pessoas que trabalham de domingo a domingo e aí a gente não tem benefício nenhum. E as pessoas que estão lá, que deveria, e nessa parte também gostaria que o pessoal prestasse atenção, porque isso também é culpa nossa. Porque a gente precisa aprender a votar. Exato. A gente precisa aprender com quem a gente dá o nosso voto. Por isso que é importante não a gente ficar nisso só no período da eleição. Você aí de casa, está ouvindo nosso podcast, presta atenção nas pessoas que estão votando contra você no Congresso. Contra o trabalhador, que está tirando o seu direito. Coloca o nomezinho dele lá no papel. Quando chegar lá na época de votar, que seja para deputado, vereador, presidente, o que for. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui votou contra mim, então não vou votar nele. Porque a gente tem até um presidente que não é de esquerda, mas que tem pautas dos trabalhadores que não consegue fazer muita coisa porque a maioria do Congresso é tudo de direita ou extrema direita e sempre vota contra os trabalhadores. Na conversa tem, não, a gente é a favor da família, dos bons costumes, mas na hora que você vai ver para quem vai o voto, na onde que eles vão mexer, é sempre no bolso dos trabalhadores. Agora, coloca uma pauta no Senado para tirar um auxílio paletó, um auxílio gasolina. Tem deputados que têm dinheiro para manter uma mansão e tem auxílio aluguel. Contribuído por quem? Por nós, trabalhadores que ganham um piso da categoria. Exato, né? Quando a gente traz essa questão, o plebiscito nada mais é do que um resgate, né, da pauta da classe trabalhadora aonde foi engavetada. Esse é um ponto. E aí a gente tem até uma dificuldade de falar sobre a questão de imposto de renda, porque tem uma distorção da direita, onde fala que, não, se você for implementar o imposto de renda, eu vou ter que pagar. Só que essa distorção, dentro desse projeto, ela acaba prejudicando a própria classe trabalhadora, porque o projeto em si é taxação das grandes fortunas. Assim, a gente ainda está ainda bem engatinhando, vamos dizer assim, porque a gente sabe que nem a gente está citando, né, a questão do Senado. A gente sabe que o Senado ele é contra o povo. A gente sabe que a grande maioria do Senado, a gente conta nos dedos quem é a favor do povo. E quando você coloca essa pauta de imposto de renda, eu acho que o ponto maior para não acontecer a votação, pode ser que a escala seja assim, mas eu acho que o ponto que realmente deixa eles com comichão na cadeira na hora de que é para votar é a questão do imposto de renda. Porque, muito bem dito que você falou, eles têm várias coisas, os salários deles com certeza ultrapassa esse valor que a gente está colocando, né? Tem senador que ultrapassa 50 mil reais de salário mensal. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando do povo, a gente não está mexendo com o povo, a gente está mexendo com os grandões.
Então, quando se mexe com os grandões, qual que é a autodefesa deles? Não, a gente não quer discutir sobre isso. Bora, a gente não quer discutir sobre isso. Então, a gente insistir nessa pauta vai fazer toda a diferença dentro desse movimento que a gente está vivendo agora. Né? Então, as taxações da grande fortuna é um ponto de pauta que vem, né, sempre trago em pautas de esquerda. Só que acho que a gente nunca chegou nesse patamar de ter um projeto onde a gente tem parte, né, de lá, que nem a Érica que está, né, bancando, e ter um movimento a nível nacional para poder respaldar isso. Então, assim, eu até me arrepio quando falo, porque eu na militância, eu não tenho muito tempo de militância, mas, assim, eu não participei, né? Teve o plebiscito da Alcar, eu não participei, mas eu já li. Então, assim, chegar numa situação onde a gente vê que a população brasileira está se movimentando é muito gratificante. E é motivo para a gente se esperançar nessa questão das taxações da grande fortuna, em colocar imposto de renda para salários acima de 50 mil reais. A gente pode dizer que é um momento histórico que a gente está vivendo no nosso país. Né? E lidar com tudo isso, né, a esquerda é muito difícil. E bem colocado por você, não adianta a gente ter um presidente aonde ele vai levar a pauta, sendo que a gente não tem o Senado. Porque tem coisas que sim, que depende só dele, mas tem coisas que não, que depende do Senado. Então, a gente avaliar isso é muito importante, porque a gente vai ter eleição o ano que vem. Né? A gente teve as municipais agora, que aconteceu, né? Enfim, e a gente refletir mais. Aí vai ter aquela pessoa lá que vai falar, mas eu não gosto de política. Minha amiga, meu amigo, infelizmente, mesmo não gostando, a gente depende dela. A gente faz política o tempo todo, né? O ser humano, ele é política, porque eu costumo dizer, né? Para você convencer um filho que você não pode comprar um sapato, você vai usar de política de convencimento para convencer ele. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Que nem você disse. Se tem o fulano de tal lá no Senado, por que ele tá lá? Ele caiu lá? Não, ele não caiu lá. Nós colocamos ele lá. Então, a gente tem que começar a pensar. Então, essa pauta da taxação das grandes fortunas, né, é um ponto que a gente tem que insistir. Porque quando a gente fala de grandes fortunas, a gente está falando aí de 10% da população brasileira que tem o poder na mão. Ou até menos. Né? Então, a gente não está falando de taxação do trabalhador da empresa tal que ganha 8 mil reais. Do trabalhador da empresa Y que ganha 9 mil reais. A gente está falando de peixe grande. Ou do dono daquela mercearia pequenininha que tem do lado de casa. Exato. Ou do senhorzinho ali que está vendendo um ovo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre coisa grande. Coisa grande, né? Exploração. Bilhões. De quem realmente explora, né, a força de trabalho brasileira. É disso que a gente está falando. E é esse o objetivo. Atingir essas pessoas que se enriquecem através do trabalho dos outros. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí assistindo o nosso podcast. E não esqueça de se inscrever no canal. Você que tem um assunto que gostaria de ouvir aqui no nosso podcast, deixa aí um recadinho pra gente também. Vai ser muito importante para nós. Gostaria de agradecer a presença da nossa ilustre convidada, Vivian Moura. Imagina, obrigada a você, né, por esse convite, trazendo esse assunto que hoje é de extrema importância, a gente está entendendo melhor. Né? A gente está sempre à disposição, que a gente puder ajudar, esclarecer dúvida. E é isso, gente. Não se esqueça de entrar nas nossas redes sociais. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ó, eu super compartilho da ideia da gente trazer temas atuais aonde a gente possa dialogar de uma forma leve e esclarecer dúvidas. Entre no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família. E até a próxima!